Olá pessoal, um abraço para todos vocês, é um prazer estar aqui novamente para a gente ficar juntos e fazer aqui, dar algumas orientações e também nós vamos ter uma atividade. É muito importante que você faça atividade, que o pai, que a mãe ajude aí nas atividades dos garotos, das garotas, tá certo? Para que a gente mantenha o ritmo, né? Não pode perder o ritmo, estamos aí nessa fase e a gente não pode brincar, né? Não pode sair, não pode estar brincando, mas também a gente tem que estar fazendo as nossas atividades, ok? Então, pessoal, é o seguinte, a atividade de hoje, né? Hoje no livro nós vamos estar no percurso 11, a história da Terra. Vai da página 90 até a página 94. E nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre esse percurso, né? Então, em primeiro lugar, o livro, lá na página 90, vai apresentar os dois tipos de tempo. Nós temos o tempo histórico e o tempo geológico. Professor, mas qual a diferença entre os dois? O que é o tempo histórico? O que é o tempo geológico? Tempo histórico. O tempo histórico é o tempo cronológico, é o tempo da nossa história. A gente, assim, o surgimento do homem há tantos mil anos atrás, o surgimento da escrita. Então, isso é tempo histórico, né? Nós vamos ter aí os portugueses chegaram ao Brasil há 1500 anos atrás. Os negros foram, a Lei Áurea, né, foi assinada em 1888, né, que é conhecido como a libertação dos escravos. Então, tudo isso é tempo histórico, tá? A sua idade, a idade do seu pai, da sua mãe, né? Então, meu pai nasceu há 20 anos atrás, há 18 anos atrás. Então, isso é tempo histórico. O tempo geológico, a diferença, tá? O tempo geológico é 1000 anos, 2000 anos atrás, 3000 anos antes de Cristo. Isso é tempo histórico. Tempo geológico é quando fala em milhões e bilhões de anos. A Terra surge há 4,5 bilhões de anos. Isso é tempo geológico. A pessoa pega uma rocha, vai fazer uma pesquisa com aquela rocha, aí diz assim: essa rocha, ela tem 200 milhões de anos. Então, falou em milhões. Se falou em milhões, então é tempo geológico, tá? Por que isso? Porque ao longo de milhões de anos, a Terra está se modificando, está se transformando. Então, esses milhões e milhões de anos, ele vai marcar essas transformações que a Terra está tendo. Ok? Então, tempo geológico é aquele tempo que fala em milhões e bilhões de anos. Tempo histórico é o tempo do ser humano. O ser humano vive na Terra há tantos anos, há 2000 anos antes de Cristo. Então, tudo isso é tempo histórico. Então, espero que vocês, tá, façam essa relação aí. No livro tem explicando direitinho também. Você vai ler o livro e juntando com essa explicação você vai compreender, tá? Aí no livro de vocês, já na página 90, está falando sobre a formação da Terra. A Terra era uma grande bola de fogo, tá? Quando ela surge, ela é uma grande bola de fogo. E essa bola de fogo, né, essa bola de fogo gigantesca, ela vai esfriando. Então surge a água. Essa água, ela começa ela evapora, ela chove, ela evapora, ela chove, ela evapora. E isso ao longo de milhões de anos, ela vai esfriando essa bola de fogo que é a Terra. E aí vai formar a areia, as rochas. Então essa parte de areia, essa parte de rocha chama-se litosfera. O que é litosfera? Parte da Terra formada por rochas e solos, tá? Então toda parte de rocha, de solo, de poeirinha, que varreu a casa, tem aquela poeirinha, litosfera, tá? Vai construir uma casa, pede areia, aí a pessoa vai lá, pega areia para construir a casa, pega o tijolo,
faz parte da litosfera, tá? Atmosfera, aí depois nós vamos ter a camada de ar. Camada de ar vai ser a atmosfera, tá? Vai ser a atmosfera, a camada de ar. Gases, vento, tá certo? Vai ser a atmosfera. A parte de água da Terra, parte de água, é hidrosfera. A parte dos rios, dos mares, dos oceanos, a água que você está tomando, a água que está saindo da sua torneira, tudo isso aí é hidrosfera, tá? Então, parte de gases, atmosfera. A parte da Terra que é formada por água, hidrosfera. E nós vamos ter outra parte da Terra que é formada pela vida. E a vida é tudo. Bactérias, fungos, nós vamos ter as plantas, os animais, os seres humanos, né? Então tudo isso é vida. Tudo que tem vida pertence à biosfera. Então biosfera, parte da Terra formada, né, pela vida, né? A vida na Terra, tá, pessoal? Lá na página 92, nós vamos ter a Terra em constante mudança. O que eu falei? Que a Terra, ela está se modificando ao longo dos anos. Então, essa modificação da Terra ao longo dos anos, né, ela a Terra vai sendo transformada. Então, uma serra que a gente vê hoje, ao longo de milhões de anos, essa serra, né, ela não vai existir. Ao longo de milhões de anos, essa terra ela vai acabar. Essa serra ela vai acabar. Por quê? Porque aos poucos vai chovendo e a água vai trazendo esse material que está lá em cima na serra, e esse material ele vai vindo na água. Por isso que quando chove, quando chove muito, a água fica barrenta, né? Então aquela água chamada barrenta, aquilo ali são sedimentos. Ou seja, é aquilo que foi tirado dos locais que tinha areia, que tinha solo, e aquele solo foi para o rio. E o rio foi levando aquela areia, aquele solo para outros lugares. Então vai havendo transformações nos lugares mais altos, e tudo aquilo que tem nos lugares mais altos está vindo para os lugares mais baixos. Então isso aí vai transformando, e ao longo de milhões de anos, essas serras ela vai se transformando, os lugares vão se transformando, tá certo? E isso leva milhões de anos, bilhões, às vezes bilhões de anos, tá certo? Então uma rocha, uma rocha, ela vai sendo aos poucos destruída, e ela vai deixar de ser, aquela rocha ela vai virando solo, é desse jeito, tá? Em alguns momentos, né, acontece deslizamento, acontece coisas especiais, aí um animal é enterrado, um animal fica numa lama, aquela lama fica dura, né, vira rocha. Aquela rocha que era areia, né, antigamente era areia, virou rocha, ela vai se chamar de rocha sedimentar. E geralmente nas rochas sedimentares, ou seja, um local que já foi areia, que virou rocha, geralmente numa rocha sedimentar, né, pode haver fósseis, né? Ou seja, animais ou plantas que por uma ação natural ele vai se calcificar, né? vai deixar de ser, né? Vai deixar de ser uma matéria orgânica para ser uma rocha. Então ali ela vai ser um fóssil, tá certo? Então vamos dizer que um animal ficou ali na lama, né? Aí aquela lama ficou um pouquinho dura, ele estava preso ali, aquela lama ficou um pouquinho dura, então aquela matéria orgânica, aquela matéria orgânica daquele animal, aquela matéria vai sumindo, né? Apodreceu, acabou, tudo, ficou os ossinhos. Nos ossinhos penetra uma substância da rocha. Essa substância faz com que aquele ossinho deixe de ser uma matéria orgânica e vire uma rocha. Então aquela rocha ali é um fóssil, né? Se transforma, né, é um fóssil, né? E aí às vezes a pessoa faz uma escavação, né, de uma rocha sedimentar, e aí encontra os fósseis. Lá no livro de vocês, na página 93, vai ter uma figura embaixo, e aí vai mostrar uma rocha cheia de camadas, uma rocha sedimentar
cheio de camadas. Cada camadinha daquela ali está identificando que houve ali, né, um período em que havia um rio, o rio passou, deixou um pouquinho de areia, aquela areia foi endurecendo. Passou anos e anos, deixou mais um pouquinho, foi endurecendo. Aí cada camadinha daquela, você vai ver no livro, levou vários anos para que aquela areia ficasse ali e depois foi se solidificando. Era areia, virou rocha. Tá? Então são as rochas sedimentares. E na página 94, já no finalzinho aqui do nosso vídeo, a página 94 vai mostrar o tempo geológico, né, as eras geológicas. Nós vamos ter o pré-cambriano, nós vamos ter a era paleozoica, nós vamos ter a era mesozoica e nós vamos ter a era cenozoica. Tá? Então a gente poderia gravar um vídeo sobre cada uma dessas eras, porque cada uma tem a sua particularidade. Agora é importante que a gente saiba dessas eras e saiba o que aconteceu nessas eras. Então a gente está até mandando uma atividadezinha para vocês vão dar uma lidinha, tá certo? E depois nós vamos comentar mais um pouquinho sobre isso, ok? Então, pessoal, a gente agradece, tá certo? A gente agradece, né, a você por estar junto conosco. A gente vai dar o tchau agora. Vamos deixar a atividade, vamos deixar 2 vídeos para você ver, 2 vídeos, tá? Aquele vídeo Construindo o Planeta Terra, ok? A gente já passou, quem não assistiu é para assistir. E nós vamos deixar um videozinho sobre fósseis. Um abração para vocês. Tchau, tchau.